Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. A gente vai falar bastante sobre a sequência que o Vasco vai ter agora aí nos próximos 5 jogos, 5 desafios com apenas uma partida em São Januário. Então a gente vai falar bastante aí sobre o que a gente pode esperar, né, desses jogos, dessa sequência aí do Vasco aí nessas 3 competições, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Vamos falar também sobre já o próximo jogo, né, contra o Ceará fora de casa, né, o Vasco podendo aí, em caso de vitória, assumir a liderança do Campeonato Brasileiro aí, né, o Vasco que tem 2 vitórias e uma derrota. Então a gente vai falar bastante aí sobre esse jogo fora de casa. Será que o Carille vai mexer no time, vai poupar jogadores? E também vamos trazer detalhes aí de renovação de contrato aí de 2 atletas, na verdade de 3 atletas. Então fica com a gente aí até o final do vídeo para você não perder nenhum detalhe, né, dos assuntos que a gente vai estar trazendo. Peço também a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo, que é super importante para o crescimento, né, e para a divulgação aqui do nosso canal. E peço para você vascaíno que ainda não é inscrito, né, você que ainda não segue a gente aqui no YouTube, para você correr lá embaixo, clicar naquele botão vermelho escrito inscreva-se, se inscrever aqui no canal, né, e vir participar do maior canal de notícias, de informação do Vasco aqui no YouTube e na internet brasileira. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho aí sobre a sequência, né? O Vasco aí que tá na 3ª colocação atualmente do Campeonato Brasileiro com 6 pontos, né? Conseguiu mais uma vitória ontem jogando em casa por 3-1 contra o Sport, né? Ainda tá deixando um pouquinho a desejar, o torcedor sabe que dá para melhorar, dá para intensificar ainda aquele meio de campo ali, principalmente na questão de transição, de saída de bola, mas o Vasco tá pontuando, né? Principalmente em casa, que é o mais importante. O Vasco tem que fazer valer o mando de campo, tem que fazer valer, né, a nossa torcida dentro de São Januário, porém tem algo a se preocupar nesse momento, né? O Vasco vai ter uma sequência agora de 5 jogos, na qual a gente só irá atuar uma partida em casa, né? Um jogo apenas em São Januário. Teremos jogos no Rio de Janeiro, porém alguns jogos aí também fora do Rio, né? Por exemplo, o próximo jogo agora na terça-feira, o Vasco vai encarar o Ceará lá no Castelão, né? Fora de casa, um jogo complicado, um jogo difícil. O time do Ceará tá acertado, tá bem treinado, né? Então um jogo complicado. Depois o Vasco volta para o Rio de Janeiro, o jogo que teoricamente seria em casa, seria em São Januário, mas o Vasco acabou cedendo, né? O Vasco acabou levando a partida para o Maracanã, clássico contra o Flamengo, né? Então já no próximo domingo tem Vasco e Flamengo, desculpa, no próximo sábado, Vasco e Flamengo no Maracanã. Depois o Vasco tem um jogo em casa, em São Januário, que é um jogo pela Copa Sul-Americana contra o Lanús, na terça-feira, no dia 22 de abril, né? O Vasco encara aí o Lanús pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana, valendo liderança do grupo, tá? Quem vencer essa partida vai assumir a liderança ali de forma isolada aí do grupo da Sul-Americana. Depois o Vasco vai sair do Rio de Janeiro para encarar o Cruzeiro, né? O jogo vai ser lá no Parque do Sabiá, em Uberlândia, né? O Cruzeiro acabou não podendo usar o Mineirão. O Vasco vai atuar contra o Cruzeiro nesse campo alternativo, que eu acho que vai acabar sendo positivo para o Vasco, né? Um campo que o Cruzeiro não joga com tanta constância, e eu acho que vai acabar favorecendo o Vasco aí essa partida lá no Parque do Sabiá. E depois o Vasco, teoricamente, voltaria para o Rio para jogar em São Januário, porém o Vasco vendeu o mando de campo, né, da partida contra o Palmeiras. Então o Vasco volta a viajar para Brasília nessa ocasião para encarar o Palmeiras lá no Mané Garrincha, né? Então desses próximos 5 jogos, apenas um jogo em São Januário, né, que é a partida aí contra o Lanús pela Copa Sul-Americana. E aí eu pergunto para você aí, você concorda com essa atitude da diretoria de não ter trazido, brigado para botar o jogo contra o Flamengo em São Januário, né? O Vasco até conseguiu uma liminar, os torcedores conseguiram. O Vasco acabou cedendo e pondo essa partida no Maracanã, e esse jogo contra o Palmeiras, né, que o Pedrinho acabou vendendo ao Mané Garrincha. Você acha que isso vai ser prejudicial? Você acha que não? Você acha que o Vasco vai conseguir mesmo assim, jogando no Maracanã e lá em Brasília, conseguir pontuar, conseguir aí vitórias contra essas 2 equipes? Deixa nos comentários aqui a sua opinião. E agora falando um pouco sobre o jogo dessa terça, né? Porque tem Vasco e Ceará, jogo importante, né? O Ceará
também vem fazendo um Campeonato Brasileiro sólido, né? Tá com 4 pontos, perdeu ontem, mas perdeu jogando bem pro Juventude, né? Inclusive o Ceará saiu na frente do placar e depois acabou sofrendo a virada, né, do Juventude, mas o Ceará tem um time organizado, tem um time bem treinado, né? Diga-se de passagem, vai querer vitória contra o Vasco da Gama, né? Então o Vasco vai ter que se, obviamente, propor a jogar bola, se propor aí a conseguir um bom resultado. O Carille provavelmente vai mudar a equipe um pouco, né? Ele tem uma sequência pesada, como eu acabei de falar para vocês, então a tendência é que ele poupe ali alguns jogadores, né? Como por exemplo, ontem, 2 atletas pediram para sair ali antes do término da partida, Felipe Coutinho e Verratti, né? Os dois cansaram, então amanhã a gente já deve ter ali mais ou menos uma ideia, né, do time que deve ir a campo aí nessa partida de terça lá no Castelão, né? O Carille, como falou ontem na coletiva, ele ainda não tem noção, né, dos jogadores que terão condições ou não de participar até segunda-feira, né? Então o trabalho foi feito hoje, né? Um trabalho de recuperação muscular. Amanhã o elenco se apresenta lá no CT Moacir Barbosa, faz um treinamento na parte da manhã e já viaja, né, pro Ceará para a partida da próxima terça-feira. Eu tô confiante, cara. Eu sei que é um jogo difícil, eu sei que é um jogo complicado, mas a moral, a autoestima tá muito alta, né? Depois da vitória de ontem. O grupo tá realmente muito motivado e lembrando que o Vasco vencendo o Ceará amanhã, se o Palmeiras tropeçar, o Vasco pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, né? Então realmente é algo a mais, uma vitória fora de casa, é importante você pontuar fora de casa e o torcedor tá motivado, né? O torcedor tá acreditando que isso possa vir a acontecer. E queria lembrar a galera que quiser apostar amanhã na vitória do Vasco, na verdade na terça-feira na vitória do Vasco ou em qualquer outro jogo, né? Estão tendo vários jogos agora pelo Campeonato Brasileiro aí, né? Você tá com sorte, porque a Estrela Bet, que é a nossa parceira do canal, ainda liberou o crédito de R$30 de graça para você fazer a sua primeira aposta. Você que não é cadastrado na Estrela Bet, corre lá, o link tá no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje, né? Clicou no link, fez o cadastro, vai ganhar R$30. Não para por aí, você ainda vai dobrar o valor do seu depósito. Isso aí serve para todo mundo que for cadastrado aqui pelo link do nosso canal. Fala, pô, Mário, mas eu me cadastrei tem uma semana, ainda vou ganhar esse 100% de bônus? Vai ganhar. O link tá no primeiro comentário fixado, clica lá, faça o seu cadastro se você não é cadastrado e se você já é cadastrado, faça um depósito aí que qualquer valor é multiplicado por 2. Então botou 100, ganhou 200, botou 50, ganhou 100, botou 1.000, ganhou 2.000. Então corre lá agora, primeiro comentário fixado do vídeo de hoje e tire proveito dessa parceria, beleza? Falar um pouquinho agora sobre renovações de contrato, né? O Vasco deve anunciar amanhã a renovação de contrato do Ryan, né? Atacante que fez gol ontem, né? Um garoto que deve ser vendido no meio da temporada, né? Todos os detalhes do contrato já estão ali ajustados, né? Parece que já está tudo certinho. Esse anúncio deve ser feito amanhã. O contrato vai ser renovado até o final do ano que vem. Mas como eu falei, o Ryan deve ser negociado, deve ser vendido para a Europa agora já no meio do ano. Outras 2 renovações aí também podem estar prestes a ser anunciadas. Léo Jardim deve ter o seu contrato renovado aí por mais 3 temporadas, né? Parece que o Vasco e o empresário do jogador aí também estão conversando e as conversas estão avançadas. E tem uma renovação que pode pegar muita gente de surpresa, que é de Dimitri Payet. Pois é, ontem o francês saiu, né, ali depois do jogo, muito sorridente, muito feliz. Foi perguntado, né, se ele iria continuar, se ele ia renovar com o Vasco até o final do ano. E o Payet abriu um sorrisão, né? Parecia muito feliz, parecia ali transparecer que já tem algo ali perto, de repente, ser assinado, né, para que ele possa ficar aí até o final da temporada no Vasco da Gama. E aí, concorda com a renovação do Payet? Acho que vai ser importante ele aí até o final do ano? Eu acho que vai, cara. Acho que é um bom substituto pro Coutinho, vem entrando bem, vem desempenhando um bom futebol, sempre que entra, dá assistência, ajuda ali, né, também no setor de meio de campo. Então acho que o Payet ficando vai ser positivo para o Vasco da Gama com toda certeza, desde que tem uma redução salarial, com toda certeza não dá para ganhar 1.500.000 para ser um reserva de luxo, né? Então realmente tem que ter uma redução aí para poder continuar no nosso Vascão. Concorda comigo? Deixa nos comentários sua opinião e não esquece, corre lá agora na Estrela Bet, primeiro comentário fixado, se cadastre para tirar proveito dessa parceria. Um abraço, tamo junto.